Eu vejo, olha, tantas pessoas que começam mal, né? Você já recebeu uma, uma mensagem ruim de uma pessoa, de alguém, logo pela manhãzinha? Acho que tem gente que é tão amargurado, é tão mal amado, tem gente que é tão ruim, tão péssimo, tem gente que está tão afastado de Deus que não consegue logo pela manhã nem respirar, não consegue parar e falar assim: puxa vida, eu vou ter um bom dia hoje e vou fazer o meu bom dia refletir na vida de outras pessoas. É impressionante. Você já recebeu mensagens assim, logo pela manhã? Olha, mesmo relacionado a trabalho, eu evito logo de manhãzinha enviar alguns tipos de coisas, porque eu estou cooperando para que a vida da pessoa vá mal. E se eu faço isso, significa que a minha vida já começou ruim naquele momento. Então, olha, eu poderia colocar que essa seria a primeira lição de hoje, né? Transformação começa em mim, em eu ter bom senso para não piorar a vida de ninguém. Olha como o mundo está hoje. Se a gente conseguir não piorar a vida das pessoas, não atrapalhar, já é um bom começo. O que é muito difícil para grande parte das pessoas, porque elas se satisfazem atrapalhando a vida de alguém. Mas vamos lá, transformar o mundo ao nosso redor começa sempre com uma decisão pessoal de nós mesmos sermos transformados. Às vezes a gente pergunta, por que as pessoas ao meu redor são assim, são assado e tal? E na maioria das vezes a resposta está porque nós somos assim, a gente não percebe. A gente age de uma forma e as pessoas reagem dessa forma. Porque de duas uma, ou esse mundo ao redor ele é transformado ou ele se afasta. Você conhece pessoas que se afastaram de você? Eu conheço várias que se afastaram de mim. Agora a pergunta é: por que se afastaram? Tudo bem se afastar. Por quê? O mundo ao meu redor ou ele é influenciado por mim, ou ele me influencia. Agora, se ele não me influencia e ele não quer ser influenciado por mim, então ele vai se afastar. Esse é o fato que acontece. Então, nesse devocional aqui, nós vamos refletir sobre 3 situações práticas que nós enfrentamos no dia a dia e como a gente pode aplicar aí essas questões, esses princípios, os valores de Deus e aprender como isso é importante para a nossa vida psicológica. Vamos lá. Primeira situação, são 3, ok? São 3 situações que eu quero abordar aqui. A primeira delas é a situação da impaciência. Impaciência. Eu vejo aqui, eu moro numa cidade pequena aqui em Portugal e gosto de viver em cidades pequenas, não gosto de viver mais em cidades grandes, nada. E é impressionante como às vezes tem 5 carros e as pessoas ficam desesperadas já de manhã. Isso acontece. 5 carros, porque aqui o trânsito maior que você vai ver aqui tem tipo 10 carros. Não tem mais que isso no trânsito em si. Você não acha uma fila com mais de 10, 12 carros, alguma coisa assim, num dia muito... Se parar tudo aqui, você não vai achar muita coisa de trânsito, né? O arquiteto da mente aqui está dizendo, ele mora em Luxemburgo, legal, cara, um abraço. O ano retrasado veio um avião aí de gente de Luxemburgo para cá para um casamento aqui, que eu fiz um casamento de um casal que mora em Luxemburgo também. Tenho amigos em Luxemburgo, gosto muito de Luxemburgo, né? Sempre que estou em Luxemburgo aí, gosto bastante, um lugar gostoso para se viver. E tem muitos portugueses aí também, né? Um abraço aí para o pessoal de Luxemburgo. Só não sei mandar esse abraço em luxemburguês, tá bem? Não aprendi a falar luxemburguês. Mas olha só. Então a primeira situação é impaciência. A Bíblia diz assim, olha, em Provérbios 16:32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O que é que significa isso? Que é melhor a gente saber lidar com paciência do que ficar brigando e lutando todo momento. Esses dias eu postei nas minhas redes sociais sobre nós escolhermos, determinarmos as lutas que nós vamos enfrentar. Não vale a pena entrar em toda luta, não vale a pena entrar em toda guerra, em toda batalha, não vale. Mas ele falou, mas ela disse e tal, mas não vale.
Já está numa fila de um supermercado às vezes, vê que está meio complicado ali, fica aquela toda impaciência e brigar e tirar satisfação a todo momento, não vale a pena, porque o mundo é mau, o mundo é injusto, o mundo é complicado. Hoje eu procuro limitar essas reações minhas e procuro definir quais guerras, quais batalhas eu vou entrar. Mas para isso a gente tem que lidar com a paciência. E paciência significa que vai acontecer alguma coisa para a gente reagir. Só que a gente não vai reagir com esse impulso, com essa força toda, com essa energia toda. Então paciência tem que fazer parte do nosso dia a dia. Agora, paciência não significa passividade, paciência não significa estagnação, paciência não significa que você é conivente com o erro. Eu não estou falando sobre isso. Paciência é uma coisa, tá bem? É claro que nós, com os valores de Deus, a gente sempre vai lutar contra as injustiças. Mas a gente tem que aprender que nem tudo é isso. E nem todas as pessoas estão no mesmo ritmo que a gente também. Tem uma pessoa que às vezes me manda mensagem que é um absurdo. Ela muda de opinião 10 vezes, literalmente 10 vezes no mesmo dia. Então, essa pessoa, eu não respondo quando ela envia mensagem para mim. Eu junto tudo, aí no final, o que é mesmo? Porque não vale a pena. Porque eu sei que ela vai falar um negócio, daqui a pouco ela muda, daqui a pouco muda. Aí eu vou ficar todo momento mudando junto. E olha a energia e tempo que você gasta com isso. Então, impaciência é algo que a gente tem que procurar trabalhar, praticar respiração. Né? Quando você aprende a não reagir pelo impulso, você aprende a respirar melhor. Quando você respira, presta atenção nisso, quando você para e respira, puxa pelo nariz, solta. Isso aí é uma questão fisiológica. Quando você começa a fazer isso, por exemplo, você faz isso por 1 minuto ao invés de você reagir, você deixa o seu cérebro oxigenar melhor. Você consegue ajudar a sua pressão arterial ser regulada melhor. Você diminui, quando você diminui na respiração, você diminui essa ansiedade, então você consegue fazer com que o seu organismo responda melhor. Automaticamente a sua mente vai processar melhor. Pode ver que se você estiver fazendo exercício, correndo, fazendo força, o poder de raciocínio é outro. É diferente de quando você está concentrado, sentado, quieto, para tomar decisões. É essa a comparação. Por isso que quem vai jogar futebol, por exemplo, precisa treinar muito essa questão, porque é correndo, e precisa tomar decisões naquele momento, então muitos tomam decisão errada porque vai pelo impulso. É 1 segundo para tomar a decisão. Então precisa treinar. Agora, no dia a dia da vida, a gente raramente tem uma situação que demanda 1 segundo, que exige da gente 1 segundo para tomar a decisão. Então a gente pode parar, respirar, puxa, calma, fala com Deus ali, aí sim você toma a decisão. Mas nesse 1 minuto, além de respirar, além de falar com Deus, pergunta, vale a pena? Se eu falar tal coisa, tomar essa decisão, qual é a consequência? Eu tomar outra, qual é a consequência? Isso dá pra gente fazer rapidamente. Para você escolher se vale a pena. Eu vou entrar nessa batalha, vale a pena. É claro que o que eu estou falando aqui não é 100% das situações da vida que vai dar para fazer isso. Mas grande parte. Olha, no mínimo 90%. Porque no mínimo 90% dos problemas que a gente tem, ou que a gente causa, não precisava ter causado. Os problemas que a gente entra, não precisava ter entrado. Perceba como a gente gasta muita energia com aquilo que não deve. Perceba. Então, ao invés de reclamar, use esse momento aí para respirar, para conversar com Deus e para perguntar, vale a pena ou não vale a pena? É uma reflexão que a gente tem. A segunda situação são desentendimentos. Desentendimentos, ok? Conflitos são inevitáveis, mas como respondermos a eles é crucial para transformarmos a nossa vida pessoal. Bom, é claro que a gente vai ter desentendimento, é claro que a gente vai discordar, é óbvio que isso vai acontecer. Mas tem um texto bíblico
que diz assim, olha, Romanos 12:18. Se possível, quando depender de vocês, tenha paz com todas as pessoas. Então, fala se possível, porque às vezes não é possível. Só que em tudo aquilo que depende de nós, tenha paz. Ok? Essa paz não é aquela que excede todo entendimento, aquela lá é de Deus, tá bom? A nossa é a ausência de guerra, é a ausência do problema, é a ausência da situação complicada. É essa paz que nós podemos exercer só. Deus é uma paz que excede todo entendimento, mas não é essa paz que a gente vai dar para as pessoas, né? Eu não sou Deus. Mas a gente pode dar ausência de guerra. A gente pode discordar sem ter que ficar xingando a pessoa. É impossível. É impossível você dialogar com uma pessoa que só te ofende. Você não tem como dialogar. Não tem como. Eu lembro que quando eu decidi me separar, eu fiz isso por escrito. Depois de tantos anos de casado, 2 filhos, eu escrevi uma carta e pronto. Assinei a carta e dei, porque não tinha diálogo, não tinha como conversar. Porque assim, né? Grande parte das pessoas você não consegue dialogar, você não consegue conversar, você não consegue nem ouvir para ser ouvido, você não consegue nem combinar assim, olha, você fala 2 minutos, eu falo 2 minutos, vamos combinar assim? Para que a gente possa chegar no consenso, para que a gente possa entender o que um e o outro pensa também e tal. Afinal de contas, são 2 pessoas. Então, muita gente não consegue fazer isso aí. Elas estão tão cheias de si mesmo, elas estão tão cheias de orgulho, de arrogância, de maldade mesmo, né? Porque, olha, por menos instruído que uma pessoa seja, ela não precisa fazer várias faculdades, como eu fiz, ela não precisa ter um monte de diploma, nada disso, nada disso. Eu não aprendi isso que eu estou falando para vocês aqui em nenhuma das faculdades ou cursos que eu tenho. Nenhuma das especializações que eu já fiz, nada, nenhum desses cursos aí, nenhum desses diplomas me ensinou o que eu estou te falando aqui. Nesse exato momento, não. Agora, é o básico o ser humano dialogar. Agora, pare e reflita sobre o seguinte. Quem tem paz dá o quê? Paz. E quem não tem paz dá o quê? Quem tem confusão dentro de si vai dar o quê? Quem tem amargura dentro de si vai dar o quê? Quem tem ódio dentro de si vai dar o quê? Então cada um dá aquilo que tem. Você nem sempre tem o que merece. Essa não é uma verdade, falam por aí, mas não é verdade. Jesus não mereceu a cruz. Crianças não merecem ser violentadas, tá bom? Nem sempre o ser humano tem aquilo que merece. Mas a verdade é que o ser humano vai dar aquilo que tem. Você não tem como dar aquilo que não tem. Você tem amor, você dá amor. Você tem alegria, você dá alegria. Você tem paz, você dá paz. Se você tem perturbação, você vai dar perturbação. Então, quando você faz alguma coisa em relação a mim, você está falando, você está mostrando mais sobre você do que de mim. Quando a pessoa fala mal de mim, ela está mostrando mais quem ela é do que quem eu sou. Entende? Como é que funciona a vida? E eu fico abismado como pessoas ainda acreditam em outras pessoas que falam mal do outro. Como as pessoas estão ficando cada vez mais infantis, imaturas. Parece que maturidade nesse século é artigo de luxo, né? Ah, mas falaram que ele, falaram que ela, mas me disseram que... Você foi lá, conversou diretamente com a pessoa? Não, então... Quem fala mal do outro para você, saiba que você é o próximo que ele vai falar mal. Eu vi muito isso acontecer com igrejas evangélicas, né? Eu vi situações onde a igreja evangélica elas racharam, né? Brigaram lá, todo mundo lá dentro. E eu não faço parte de nenhuma igreja evangélica, tá bom? Eu já vi bastante isso acontecer. Eles brigaram entre eles ali, tudo e racharam. Aí ficou o grupo lá dentro, naquela igreja. Aí outro grupo foi embora. Aí eles abriram em outro lugar. E o líder lá levou um monte de gente, tudo, foi para outro lugar.
Aí depois de um tempo, o que aconteceu? Brigaram de novo ali, racharam de novo, e assim vai. Eu conheço uma igreja que, olha, daquela igreja ali, foram 5 ramificações diferentes. Essa se tornou 2, depois 3, 4, 5, foram rachando. Se você pegar o reinado do norte, Israel, capital Samaria, aconteceu a mesma coisa. Judá não, permaneceu uma só. Mas eles racharam com Judá, pronto, aconteceu a mesma coisa durante alguns séculos. O que eu aprendi com isso? Olha, se a pessoa ela foi tão traíra com você, aliás, com a outra pessoa, e você acreditou nela, o próximo que ela vai trair vai ser você. Ok? Você é o próximo. E assim vai. Porque rebeldia, o que é diferente, né? Rebeldia é uma coisa, insatisfação é outra coisa. Rebeldia, a Bíblia diz que é como pecado de feitiçaria. Tem a ver com caráter. Trairagem tem a ver com caráter. Desonestidade tem a ver com caráter. E ninguém muda o caráter da noite pro dia. Ninguém muda o caráter assim, apertei um botão, mudei. Não. É o tempo. Para nós reconhecermos um caráter transformado é só com o tempo. Então, alguns conselhos práticos que eu estou te dando aqui. Tenha uma comunicação não violenta. Tente ouvir primeiro, para depois analisar, para depois falar. Você pensou que eu ia falar assim, né? Tente ouvir para depois falar, né? Não. Você não ouve para depois falar. Você ouve, analisa e depois fala. E, se necessário, fala. Tá? A gente está acostumado a ouvir assim, olha, não, ouça para depois falar. Não, ouça e analise. As pessoas estão seguindo a risca isso, né? Ouve, fala. Não. Ouça, analise, depois, se necessário, você fala. É a melhor coisa. Ok? Bem. Bom. E por último aqui, eu tenho uma terceira situação. O Fernando colocou aqui o seguinte, eu vi um vídeo que a pessoa diz que caráter não muda. Pois bem, né, tem muitos vídeos falando sobre isso, tem vídeo dizendo que pessoas nascem psicopatas, tem um monte de vídeo, né? É por isso que eu somo a psicologia, psicanálise, neurociência e a Bíblia. Essas pessoas só vão para uma análise psicológica. Eu não faço isso, né? Você pega um bebê hoje, você não consegue detectar por exames ou qualquer tipo de análise que você queira fazer, você não consegue detectar hoje um gene, um traço de mau caratismo num bebê. Não consegue. É claro que depois da pessoa crescer com todo o histórico, situação, contexto, roubar, matar e tal, é claro que a gente vai dizer assim, tá vendo? Mas ele nasceu assim. É a mesma coisa de outros comportamentos. Tudo isso tem a ver com comportamento adquirido. Não é inato. Nunca haverá uma comprovação de que isso seja inato. Tá? Mas foi feita análise em tantas pessoas, num grupo de amostra, e mostrou que tem essa semelhança neles e tal. Esse tipo de coisa não é inato. Tá bem? Caráter você muda. Agora, o processo para se mudar o caráter é aquele que eu já ensinei para vocês. A gente começa no temperamento, para a personalidade, para então chegar no caráter. Por isso que não é de um dia para a noite, não é da hora para outra. Você pode tomar uma decisão do dia para a noite. Mas aí o processo, ele demora. Demora, que eu digo, cada um tem um tempo, né? Enfim. Agora as pessoas querem sempre justificar algumas situações. E eu acredito que o ser humano pode transformar. O dia que eu deixar de acreditar nisso aí, eu paro de fazer o que eu faço. Eu acredito que o ser humano pode se transformar. E o tema do nosso devocional hoje, nosso Clube 707, é transforma-se. A transformação começa em mim.
Eu creio que o ser humano pode se transformar. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Você se transforma. É possível. É possível, tá? A terceira situação que eu quero aqui falar com vocês é a procrastinação. Todos nós enfrentamos momentos em que adiamos as responsabilidades, seja por preguiça, medo ou falta de motivação. Colossenses 3:23, tudo o que vier, ou tudo o que fizerem, faça de todo o coração para o Senhor, e não para com os homens. Quer dizer, tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus, e não para as pessoas. Esse pensamento, esse estilo de vida vai ajudar com que a gente procrastine cada vez menos. Procrastinar é você deixar para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. É sempre você adiar as responsabilidades. Então, psicologicamente, o que a gente pode fazer? Por exemplo, dividir grandes tarefas em pequenas etapas. Eu faço isso. Por exemplo, se eu quero, a gente pegou um lugar aqui chamado Espaço Solidário, a gente está montando o Espaço Solidário. Aí eu peguei o Espaço Solidário ali, é um prédio de 2 andares, tem várias ações e projetos que a gente vai fazer dentro. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 e estou indo nos passos. Ao invés de fazer tudo de uma vez e tal, porque daí você desgasta, fica perdido e você vai acabar procrastinando, porque se você estiver desanimado, algumas coisas começam a dar errado, aí você deixa para amanhã, não vai dar certo, ixi, uma série de problemas psicológicos começam a surgir. Então eu pego um passo de cada vez aqui. É a melhor coisa, você pega o alvo grande, divide aí em vários, 3, 4, 5 e vai um de cada vez. Aí você vai treinando a paciência também. Ok? Tem uma técnica que o pessoal utiliza aí que chama técnica de 5 minutos. Chama 5 minutos. O que é isso aí? Se comprometa a fazer aquilo ali que você está com dificuldade de fazer por 5 minutos apenas. Só. Mas 5 minutinhos. Acabou 5 minutos, para. No outro dia a mesma coisa. E mesma coisa. Até você ir aumentando. Vai para 6, vai para 7, vai para 8. Por exemplo, um exemplo bem prático aqui. Exercício físico. Tirar 1 hora para fazer. Não, tira 5 minutos. Tira 5. Daqui a pouco vai para 7, 8, mas seja disciplinado nisso. Porque às vezes você vai ficar se empolgar, vai querer para 1 hora de uma vez, né? De 5 para 1 hora, né? Mas enfim, vai aos poucos. Vencer essa procrastinação ela é muito importante. Agora, definir o que é muito importante é fundamental. Tem coisa que você precisa abandonar, deixar. Não é procrastinar. Você fica jogando, você precisa colocar um ponto final. Isso, acabou. Não é mais comigo. Tô fora. Não vou, porque você fica jogando, porque agora não. Acabou, encerra essa etapa, encerra esse ciclo, acabou. Tem situações que você precisa usar aí a técnica dos 5 minutos. Vai fazendo aos pouquinhos, um pouquinho de cada vez. Tem outras situações que você vai pegar o todo e vai dividir em 3, 4, 5 partes. Faz essa primeira, depois essa, depois a outra, depois a outra. Quer dizer, tem 3 tipos de situações diferentes, 3 tipos de decisões diferentes que você pode tomar. Tá marcando isso? Tá com papel e caneta? Nas minhas lives sempre pegue papel e caneta, porque eu te dou orientações práticas para você fazer. E se você quer transformar e melhorar a sua vida, ter uma vida próspera em todas as áreas aí, você precisa aprender a se estudar, se conhecer e tomar as decisões. Entende como é que funciona? Vamos lá. Quando a gente começa a decidir, quando a gente começa e decide reagir de forma diferente nas situações cotidianas, a gente está deixando que Deus molde o nosso caráter em cada detalhe. Como Paulo falou e eu disse lá em Romanos, né? Nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, são orientações práticas para que você possa viver no dia a dia. Tem algumas mensagens aqui, ó. O Fernando disse que não concordou com a questão do caráter lá, né, e tal. Aí não faria sentido Jesus morrer, né? Claro que não, né?
Se a pessoa nasce mau caráter e caráter não muda, não tem sentido nenhum Jesus morrer. Casal Seis Caneco diz assim, ó, acredito que você pode que pode se transformar sim, desde que a pessoa queira isso, enxergue que ela precisa mudar. Claro, é uma questão de consciência primeiro, né? O processo é aquele, eu já fiz uma live aqui explicando sobre isso, que o processo é, você tem consciência. Essa consciência te leva a arrepender. Esse arrependimento te leva a fazer o quê? A mudar. Então a consciência é, puxa vida, eu estou errado. Não é certo viver assim ou fazer isso. O arrependimento é o quê? Então eu vou mudar, vou parar de fazer tal coisa e vou agora aprender a fazer outra coisa. E aí você começa. Começa primeiro dominando e aprendendo a dominar o seu temperamento. Autoconhecimento. Certo? Vai entender como é que é o seu temperamento para começar a dominá-lo. Vai ter que acelerar mais ou frear mais. Aí você começa a se envolver com novas pessoas, ter novas experiências, novos ambientes e tal. Isso aí te ajuda a mudar a sua personalidade. E aí, uma vez que você fez tudo isso, agora você vai adquirir novos valores, novos princípios, vai entender como com Deus você deve viver aí fora. Aí isso aí chama-se a transformação de caráter. Esse é o processo que deve acontecer no ser humano. O problema é que a gente quer, antes de passar por esse processo, a pessoa vai para uma igreja, por exemplo, e começa a seguir um monte de lei, um monte de regra. Ela não transformou o caráter, ela só está seguindo as regras porque ela tem medo de ir para o inferno. Entendeu? Entendeu a diferença? Um gera transformação, o outro gera manipulação. E tudo aquilo que não gera transformação vai gerar manipulação. Ela se deixa manipular pelos outros e se deixa manipular por uma falsa ideia de Deus, ou de vida espiritual, de vida cristã, etc. Ela veste uma capa evangélica e fala, tá vendo? Eu sigo as leis de Deus, mas ela não se transformou. Porque a transformação é esse processo que eu te falei. Pode tentar de outra forma, não dá certo. Não dá certo. Pode a curto prazo ali aparecer alguma coisa, a médio prazo, não vou nem falar longo prazo, a médio prazo você já vai cair do cavalo. Aí vai vir aquela frustração violenta. Eu não consigo, não vai, comigo as coisas não acontecem, só com os outros, Deus não me ama. E aí vem aquela frustração terrível. E aí tem pessoas que acabam vivendo esse ciclo, né? Vira um ciclo vicioso. Enfim, bom, hoje o nosso tema aqui foi a transformação começa em mim. Eu vou colocar um textinho para vocês lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Você que não está no grupo de WhatsApp, tem um link na bio, assim que acabar aqui, você pode entrar lá, tá bem? Eu quero lembrar vocês que duas coisas, né? Primeiro é que hoje à noite, 7 da noite, horário de Brasília, eu tenho uma live muito especial para fazer. Eu vou comunicar como as coisas vão caminhar. Desculpa, estou com um pouco de sono hoje. Ontem eu fiquei até tarde trabalhando e tal. E como as coisas vão caminhar a partir de agora, aqui nos meus canais, redes sociais, no Instituto Lopes, enfim. Hoje, então, à noite, eu vou compartilhar para todo mundo como as coisas vão ser e vou dar as orientações para todos aqueles que realmente querem fazer parte disso, querem caminhar comigo, querem participar dessa construção aí de si próprio, né? ou reconstrução talvez, né? De si próprio e também na ajuda de outras pessoas, tá bom? Então hoje eu vou, e olha, tem algumas mudanças muito radicais que a gente vai fazer, tá? 2025 eu quero entrar de forma bem diferente, quero entrar de forma bem diferente mesmo, em vários aspectos, quero tirar algumas coisas, tem coisas que foram muito boas durante um período, mas a gente precisa entender que ciclos começam e acabam, e eu pelo menos penso que sempre precisamos avançar. E às vezes só dá para avançar se a gente mudar. Tem mudanças que a gente não quer, mas não adianta. Se não mudar, se a gente não quebrar esse medo, não enfrentar esses medos e tal, não adianta.
fica insistindo em algumas coisas na nossa própria vida. Então hoje eu vou até dar uma aula sobre isso aí e vou mostrar para vocês como na prática a gente deve fazer e como eu vou fazer. Hoje ao vivo eu vou fazer isso então, tá? Você pode participar comigo. Eu gostaria muito que todos participassem para entender como as coisas vão funcionar, mas para pegar essas lições para sua própria vida também e você colocar em prática aí, porque o ano está acabando. O ano está acabando, daqui uns dias acabou. E eu não sei você, mas eu uso o último mês geralmente para fazer uma análise e planejar algumas coisas, ter um direcionamento específico de Deus, de como eu devo proceder, quais os alvos e objetivos que eu tenho no próximo ano. Eu uso essa questão de data, né, do ano e tal, como um marco para que eu possa me guiar para os próximos passos. Tá? É um costume que eu tenho aí já há alguns anos. Certo? Maravilha. O segundo aviso é muito importante. A gente já está chegando ao final da nossa campanha Natal Solidário na África e eu preciso da sua ajuda para nós presentearmos 200 crianças. 200 crianças. E olha, nós não estamos nem na metade ainda. Não chegamos nem na metade ainda para isso. 200 crianças para contribuir com R$40. Se você está na Europa, 8 euros por criança. Você pode adotar 10 crianças, seriam 80 euros para presentear 10 crianças na África, com um par de sapatos, os meninos uma bola e as meninas uma boneca. Olha só. É um povoado chamado Dondo, que fica no interior de Moçambique, na África. Vocês já puderam ver nos grupos, nas redes sociais, fotos, vídeos, e as crianças falando diretamente para mim também sobre a questão do Natal. Enfim, então nós precisamos do seu apoio. Se você conseguir 5 pessoas, você conversar com seu pai, com a mãe, com o irmão, com o vizinho, alguém da sua igreja, falar a respeito, mostrar as fotos, mostrar o vídeo, falar, puxa vida, 40, o que é R$40, gente? No final do ano agora se gasta tanto dinheiro com festa, tanto dinheiro com passeio, tanto dinheiro com presentes, tanto dinheiro com tanta coisa. R$40 não faz a mínima diferença. Não dá para comer talvez um lanche no McDonald's aí no Brasil. Aqui é um lanche no McDonald's, um combo aqui no McDonald's. Então, peço a sua ajuda, né? Me ajude a ajudar essas crianças lá. A gente reanimá-los, né? Gerar um pouco de esperança no coração deles, para que em 2025 a gente possa ajudá-los ainda mais. Tá bom? Eu peço do fundo do meu coração que você faça isso. Eu não vou vir aqui prometer que Deus vai te dar 10 vezes mais, 50 vezes mais, porque essa não deve ser a motivação. Tá? Sua motivação e a minha motivação deve ser: puxa vida, eu sou abençoado, por isso faço. Eu sou grato, por isso faço. Né? Olha que privilégio fazer isso. Não é qualquer pessoa que tem esse privilégio de poder fazer uma obra dessa daí. Então eu vou fazer. O sentimento que eu quero que você tenha é esse. Não é de barganha com Deus. Eu não vou vir aqui na internet para barganhar ou ensinar você a barganhar com Deus. Esse não é o evangelho que eu acredito. Esse não é o estilo de vida que eu quero influenciar vocês a terem. Tá? Porque não é o estilo de vida que eu vivo. Okay? A Silene colocou: meu ex-marido era assim. Todos de fora pensavam que ele tinha transformado. Até eu acreditei. Eita, que esse aí conseguiu. Esse conseguiu. Conseguiu enganar até os de dentro. Esse, Silene. Olha, na verdade não é que ele conseguiu enganar, né? Na verdade é que a gente às vezes fica meio cego, né? Meio cego, surdo, mudo. A gente coloca tanta coisa na cabeça às vezes que nós não levamos em consideração os sinais. Tem muitos sinais que a gente pode levar em consideração e a gente deixa para lá. Às vezes, Silene, acontece isso porque a gente perde a capacidade de analisar. Principalmente quando a gente está dentro do furacão, né? Quando a gente está dentro do furacão, a gente perde algumas capacidades de analisar, de percepção, pelo envolvimento emocional, pelo envolvimento contextual. Então acaba acontecendo. Por isso que às vezes é importante alguma pessoa de fora também nos ajudar, né? Porque ela tem uma percepção diferente. Ok? Bom, olha, excelente dia para vocês.
Dia abençoadíssimo para vocês. A minha oração é que Deus te ajude nesse processo de autotransformação. Quer transformar o mundo ao seu redor? Comece transformando o mundo dentro de você. Quer transformar o mundo exterior? Comece transformando o mundo interior. Quer estender a mão para alguém? Comece estendendo a mão para você hoje. Ok? Eu tenho certeza que você pode ter um dia abençoadíssimo, tá? Deus abençoe grandemente. Hoje, 7 da noite, horário de Brasília, eu estarei aqui ao vivo com vocês. E olha, eu espero receber várias notícias sobre contribuições de vocês e de pessoas que vocês indicaram para contribuir com o projeto Natal Solidário na África também. Um beijo no seu coração. Valeu. Até mais à noite. Fui.